Olá, esse é um Nefrotalks, o programa da Nefro Academy, que nasceu com a ideia de transformar conhecimento em prática clínica dentro da nefrologia. Por agora, a gente tem falado muito a respeito da diálise peritoneal, a dita irmã esquecida da hemodiálise, e hoje eu tenho aqui comigo a minha querida amiga, a doutora Janaíne Paixão, que grande nefrologista, que eu tenho hoje o prazer de dividir com ela espaço ali dentro da Nefroclínicas. É muito bom te ter aqui comigo, Gena. Eu tenho um respeito, admiração e um carinho muito grande por ti, pela sua história. E queria que, antes de você falar qualquer coisa, te agradecer profundamente pelo seu tempo, estar aqui comigo, depois de um dia produtivo de trabalho. Ah, Neto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando, né, com esse público tão fiel que é o seu. Você já está praticamente uma celebridade aí do Instagram e tudo. E eu que agradeço demais. Trabalhar com você, com a equipe da Nefroclínicas é muito bom, é muito, além de, você se sente num nicho de pessoas que agregam muito à sua prática todos os dias, você aprende todos os dias. E é isso, a gente não é só trabalhar, é buscar cada dia uma assistência de excelência e buscando, sempre trazendo as evidências para o nosso dia a dia e fazendo com que elas sejam realmente utilizadas para o que elas se propõem, né? Que é melhorar a vida dos doentes, melhorar o que importa no final das contas, né? O tratamento melhor para o doente. E é Eu falo isso. que Muito eu bom. costumo dizer que evidência no livro não melhora ninguém. Exatamente. Exatamente. E aí, assim, a gente discutir tanto igual você estava conversando na live anterior, fazer curso de medicina baseada em evidência, se você não pega aquilo dali e pratica todos os dias com o seu doente ali, nas mínimas decisões, né, que às vezes a gente até entra no piloto automático e acha que, às vezes, definir todos os dias um peso seco no doente não é aplicar a medicina baseada em evidência e aplicar a decisão compartilhada. Não faz sentido, né? Você fica estudando, estudando e não aproveita, né, as evidências como porque ela se propõe mesmo, né? Que é o doente. No final das contas, a gente juntar tudo que a gente já fez, que a gente busca aprender e tudo, o objetivo final é cuidar melhor das pessoas. Ponto. Né? E eu vou te falar que isso que você falou é pura verdade. Se a gente não se policiar de estar fazendo isso todo dia, porque querendo ou não, tem dia que você está pior, tem dia que você está mais cansado, tem dia que você está desanimado, aconteceu alguma coisa que não correu bem, e se a gente não tiver esse cuidado, a gente entra num piloto automático e realmente a tendência é que o nosso resultado individual seja pior junto àquele que realmente interessa, que é o paciente, né? Gina, eu Exatamente. conversei essas últimas 2 semanas, 2 ou 3 semanas, eu não tenho certeza, com nosso amigo e diretor médico da Nefroclínicas, o doutor Fernando Lucas, um pouco a respeito de diálise peritoneal, um pouco da minha experiência, da experiência do Fernando. E antes da gente entrar propriamente no tema, por que os médicos não indicam DP? Eu queria escutar um pouco da sua experiência com DP, desde a sua formação, e eu queria que em paralelo você me contasse. Eu sei de onde você vem, mas tem muita gente que às vezes ainda não te conhece. Então, contar um pouquinho da sua formação e como é que o que você faz hoje. Tá. A minha formação como nefrologista, ela foi feita na Unicamp, então acaba que em São Paulo, a gente acaba vendo algumas coisas que às vezes a gente quando eu fazia residência de clínica aqui, muita coisa que eu nem tinha ideia de como funcionava e tudo, que para mim, no geral, foi uma experiência muito boa, muito proveitosa. E em relação especificamente à diálise peritoneal, durante a minha residência eu tive muito contato, a gente lá é um serviço muito grande, e, e eu acho que a abordagem do paciente para a diálise peritoneal, dentro da minha formação, sempre foi uma coisa mais comum,
sabe? Mas a gente tinha um ambulatório que era de preparação do paciente com doença renal crônica mais avançada para entrar né, na terapia renal substitutiva. Então, a diálise peritoneal ela era colocada de igual para igual com as outras possibilidades que o doente tinha de tratamento. E aí, depois que eu terminei minha residência, eu voltei para Belo Horizonte e aí a minha vontade, e eu voltei junto com a doutora Lília, que hoje coordena o serviço do Hospital Evangélico, né? E que é um serviço muito grande de terapia renal substitutiva, e ela também teve a formação dela em São Paulo, e a gente veio com essa vontade de expandir mesmo a diálise peritoneal dentro do serviço. E começamos a trabalhar nisso. O que a gente via era que não era uniforme, sabe, Neto? Assim, muitos médicos não... assim, acredito mais que por preferência pessoal ou por não ter lidado tanto com diálise peritoneal na sua formação, as pessoas não encaravam a diálise peritoneal assim, com tanta maturidade como realmente uma opção terapêutica que deveria ser colocada para todo doente, né? E eu acho assim que essa discussão, a Nefra Academy e tudo, não tinha outro tema para poder começar. Eu acho que tinha que ser a diálise peritoneal mesmo, que é isso. E hoje eu tô lá na Nefroclínicas, que é uma casa que faz muito bem isso, né? Os nossos doentes, eles são acompanhados desde o tratamento conservador, eles vão sendo preparados para o momento que vão precisar da terapia renal substitutiva, e a diálise peritoneal é colocada como uma opção e com todas as vantagens e desvantagens, é lógico que todo método tem, mas os doentes, eles vão tomar essa decisão com conhecimento, que eu acho que é tudo, né? Muito mais preparados para poder escolher mesmo o que melhor se encaixa à vida deles, né? Que no final das contas vai ser essa decisão que eles vão ter que tomar. E estou também lá no Hospital das Clínicas, onde a gente está fazendo mais ou menos o mesmo trabalho. A gente tem um ambulatório que é de preparação para da doença renal crônica mais avançada e as opções terapêuticas são colocadas para os doentes com a diálise peritoneal sendo colocada assim como uma opção mesmo junto com a hemodiálise de igual para igual. E aí essa pergunta sempre tem que vir, né? Mas por que se é assim, a Eu gente num queria, país continental do eu, jeito que a gente está, a gente tem tão pouca DP? eu queria te passar uns números até também para a gente poder conversar em cima deles e para as pessoas poderem também opinar, colocar dúvidas e tudo mais. A tendência mundial hoje é de uma migração para diálise domiciliar. A gente vê isso acontecendo muito nos Estados Unidos, alguns pacientes orientais, a China está acontecendo muito isso, Tailândia acontecendo muito isso, nem tanto em outros, a Europa menos um pouco. E no Brasil, a gente chegou a ter ali próximo de 10% dos pacientes em TRS em DP, e hoje esse número está ali na casa de 7%, ou seja, uma tendência reversa. Você já, de uma certa maneira, pontuou alguma coisinha, mas eu queria que você falasse assim, o que você acha que é o grande gargalo em DP para a DP, se eu considerá-la como sendo um método comparável aos demais, e aí eu vou até além, a gente está tirando nesse primeiro momento o transplante, mas vamos considerar pelo menos a hemodiálise. Por que, se eu for, tem uma explicação, tem várias explicações, qual que é o seu panorama geral a respeito do tema? Eu acredito, né, que assim, ter uma explicação para qualquer coisa que seja, eu acho que é muito simples, é uma resposta muito simplista. Eu acho que é uma combinação de coisas. Mas eu acho que, assim, pelo menos na minha vivência e o que eu observo, que o que mais pesa é o fato da gente só cumprimentar aquilo que a gente conhece. As pessoas só têm liberdade e se sentem confortáveis em indicar um tratamento que elas têm conhecimento a respeito e que elas têm algum tipo de prática a respeito, ou que, enfim. Então, assim, realmente, eu acho que falta ao nefrologista hoje ter
conhecimento a respeito da diálise peritoneal. Porque quem conhece, quem estuda, quem vê realmente, entra com olhos sem aqueles olhos de preconceito, ou entra sem estar no piloto automático de o paciente entrou, precisa de terapia renal substituída, automaticamente ele vai ganhar um catéter e vai começar a fazer hemodiálise. Não tem como não considerar a diálise peritoneal como uma opção terapêutica tão boa ou melhor, muitas vezes, do que a hemodiálise, né? Eu costumo colocar, né, nesses pacientes que preferencialmente, o doente renal crônico, a gente acompanha ele lá desde o conservador e vai fazendo essa preparação durante um período, né, de como que vai ser essa programação de vida dele dali para frente. Né? Não é simplesmente eu vou indicar um método, eu vou indicar outro. Eu tenho que fazer um plano de vida mesmo para esse doente. Ele começar em hemodiálise ou em diálise peritoneal que seja, não quer dizer que aquele vai ser o tratamento dele ad eterno. A gente tem que ver que as opções terapêuticas ali, dentre as que a gente tem para terapia renal substitutiva, elas são intercambiáveis, o paciente pode mudar de modalidade. Então, é isso, eu acho que é isso, é falta de conhecimento nesse sentido, sabe? De ter a diálise peritoneal como uma opção terapêutica que, em muitos casos, vai se adequar muito melhor à vida do doente, que como tem, né, trabalhos que mostram que no começo do começo da terapia renal substitutiva você consegue resultados até melhores com a diálise peritoneal do que com a hemodiálise. Então eu acho que é isso. O que a gente está fazendo aqui, que é discutir a respeito do tema, é o que tem que ser feito, né? É o que tem que desmistificar, colocar a coisa como mais palatável. Primeiro para os profissionais, eu acho que porque não tem jeito, né? Se um nefrologista ele não conhece, ele não se sente confortável com o método, ele realmente não vai colocá-lo nem como opção para o paciente. E posteriormente para a população também, né? Porque hoje você vai conversar com um paciente sobre terapia renal substitutiva, muitos deles nem nunca ouviram falar em diálise peritoneal. E hemodiálise todo mundo conhece. Fazer diálise na clínica, todo mundo sabe o que é, né? Agora, fazer em casa, aí já é um bicho de sete cabeças para muita gente, né? Eu tenho um trabalho, não sei se você conhece, é um trabalho indiano, é muito legal, um trabalho simples. Eles fizeram um survey, né, uma pesquisa, um trabalho de 2017 do PDI, que eles perguntaram para pessoas em hemodiálise por que eles não escolheram DP. O paciente acabou de entrar ali na HD, por quê? 77% dos pacientes responderam exatamente isso que você falou. Porque meu médico não me apresentou. Simples assim. Então, se o profissional de saúde realmente não tem informação para aquilo, definitivamente ele não vai apresentar para o paciente, pelo contrário, né? Por vezes ele vai trazer inseguranças, medos, falácias que foram construídas, às vezes, durante a residência dele, porque o chefe dele também não considerava aquilo ali uma boa opção e tudo mais. Eu não sei como é que você vê, eu concordo com você plenamente que a coisa não pode ser simplista, da gente olhar para uma variável, e eu enxergo algumas. Por exemplo, uma relacionada ao próprio paciente. Medo. A Renata Gomide, que é enfermeira, falou aqui, não, o paciente depois que entra na HD, dificilmente ele muda. Eu até acho que isso acontece quando você tem um serviço que não tem esse background de DP. É a sua impressão? Sei que hoje está conosco lá na HD, na DP. É possível um paciente entrar na HD e, por acaso, mudar para DP? Como é que você vê esse ponto? Eu acho que isso aí é totalmente verdadeiro, assim. A gente vê, a nossa experiência lá na Nefroclínicas é que tem muitos pacientes que estão na HD como ponte para começar a DP. Ou eles estão em treinamento, né? Porque eles não tiveram esse tempo de preparo suficiente para já começar na DP. Né? Porque a mentalidade dentro do serviço justamente é essa, né? De oferecer para o doente todas as modalidades, sendo que a DP é um carro forte dentro da Nefroclínicas, né? E é isso que a gente vê mesmo, assim, é o que eu falei, a gente só cumprimenta aquilo que a gente conhece.
Se você nunca ouviu falar, ou se te falaram mal de uma coisa, né? Num momento tão crítico que é você conversar com uma pessoa sobre terapia renal substitutiva, não tenha dúvida de que ela vai optar pelo que o médico tem que falar para ela, né? O que é aí a gente já entra em outro aspecto que eu acho que também é falho na nossa formação, né, muitas vezes, que é a questão de trazer a saúde baseada em evidência na figura da decisão compartilhada. Eu acho que decisão compartilhada a gente tem que fazer, igual eu falei, em todo momento, né? Desde prescrever uma dipirona para o doente até definir qual que vai ser a terapia renal substitutiva que ele vai fazer. E decisão compartilhada no caso da diálise peritoneal, o que a gente vê muito é as pessoas confundindo decisão compartilhada com decisão consentida ou com decisão delegada, né? Sim. Na hora que vai apresentar as opções para o doente, o médico ele já coloca meio que de uma maneira tendenciosa e o paciente vai consentir ou não que vai ser, ou seja, vou para HD, né? Ou então ele coloca de uma maneira que às vezes, muitas vezes não é compreensível pelo doente e delega para o doente, olha, escolhe aí, entendeu? Isso é muito complicado, as coisas não tem que ser, eu acho que o raciocínio tem que ser inverso. É você conversar com o doente, é você entender as preferências dele, e a partir daí você colocar as opções, né? O que você junto com ele, juntos, o que vocês vão definir que vai ser melhor para ele naquele momento. Entendendo que aquilo dali não é uma questão e não tem outra coisa para fazer. Não é assim, né? A terapia renal substitutiva, ela é um plano que tem que ser traçado com o médico, junto com a família do doente, junto com o doente, e que vai caminhando, né? E, assim, o que eu vejo muito acontecer é isso, as preferências particulares, né, de cada profissional entrarem muito pesado nessa escolha aí, né, junto com o doente. E Ou aquela coisa, seja, né? desculpa te cortei, tá? Não, Acho que está um pouquinho atrasado, mas assim, se o paciente tem suas objeções, seja porque ele tem medo, ele acha que não vai conseguir fazer sozinho, porque isso é muito arriscado, porque ele vai ficar longe do médico e tal. Se o médico não entende minimamente ou tem algum preconceito com aquilo, aí que a coisa não anda mesmo, né? E você, assim como eu sei que gosta muito de ensinar, gosta muito de lidar com o residente. E aí o Fernando, Lucas está perguntando aqui, DP na residência, como inserir, como estimular, como é que você faz isso no seu dia a dia, gente? então, os residentes com quem eu tenho contato hoje são os residentes lá do Hospital das Clínicas. Lá a gente, igual eu falei, a gente tem esse ambulatório, que é o ambulatório de preparação do doente para terapia renal substitutiva, onde a gente coloca os pacientes que têm doença renal crônica estádio 4, estádio 5, e a gente vai prepará-los como um todo para esse próximo passo, que é a terapia renal substitutiva. E esse ambulatório é um ambulatório multiprofissional. Então, esse doente ele vai ser abordado por uma equipe com enfermagem, com nutricionista, com psicólogo, com assistente social, que vão colocar todos juntos, né, as opções de tratamento para esse doente. E a diálise peritoneal entra como opção de igual para igual para a terapia, para a hemodiálise. Então, esse doente ele vai conhecer o nosso serviço de diálise peritoneal e vai conhecer o serviço de hemodiálise. A gente desenvolveu um programa São eventos que a gente faz periodicamente dos pacientes que fazem diálise peritoneal e esses doentes é que vão apresentar a terapia para os outros pacientes que estão em preparação para terapia renal substitutiva ou os próprios doentes que estão em hemodiálise que têm algum perfil ou algum interesse para migrar para a diálise peritoneal. E isso é muito importante, ele ouvir da boca de quem está fazendo o tratamento quais são as vantagens, quais são as desvantagens, como é que é isso aí de fazer em casa, como é que você faz, quando você tem alguma dúvida, para quem que você liga, qual que é o suporte que você tem. E isso tem dado muito resultado, sabe? Por uma seleção positiva maior dos doentes. E os meninos, os residentes, estão totalmente inseridos nesse contexto. Inclusive, na parte intervencionista, né? De implantar o catéter de Tenkhoff por Seldinger,
a gente vai para o bloco e a gente implanta, e aí eles acompanham o pós-operatório desse doente e dão seguimento para o acompanhamento do doente no ambulatório de diálise peritoneal. Então, assim, os meninos, hoje, acredito que vão sair com uma segurança de que, não, eu sei indicar um método, eu sei acompanhar um doente que vai ficar nessa terapia, né, nessa opção terapêutica, e eles vão carregar isso aí para o resto da vida profissional deles, sabe? Então, assim, a gente trabalha muito isso, sabe? Hemodiálise faz parte da formação, claro, porque, né, tem que fazer. E a diálise peritoneal, a gente tem, e cada vez mais o nosso objetivo é ampliar o serviço. A gente saiu de um número bem baixo de pacientes e a gente está incluindo muito paciente. E os meninos também estão acompanhando, até para ter uma visão, em termos de comparação, né, de um serviço que é 100% SUS com um serviço que é de saúde complementar, eles vão para a nefroclínica, eles acompanham o Fernando lá no consultório do Fernando, que é uma fonte, né, onde todos nós bebemos sempre. E é isso, assim, a gente tem trabalhado Eu acho que você tocou bastante num a diálise ponto assim peritoneal na bem legal, formação essa do Enzo. apresentação dos pares é um negócio que funciona bem, e eu acho que é legal também para o residente, quando o residente, quando ele vê a seleção positiva, e eu quero entrar um pouquinho mais nesse assunto, definitivamente ele fala assim, cara, esse troço funciona. Então, é o famoso São Tomé, né? Tem que ver para crer. Porque aquela seleção negativa de pegar aquele paciente que não deu certo, porque ele perdeu todos os acessos na HD e colocar ele em DP, cara, esse paciente vai evoluir mal em qualquer lugar, provavelmente. Então, é cruel com a DP. E a DP, ela viveu muito dos anos à margem, e eu acho que ainda vive, em função disso. Então, nesse seu discurso, você colocou duas coisas que eu acho importante que eu queria falasse um pouco mais. Primeiro, esse viés de seleção. Como você acha que a gente pode minimizá-la? E outro gargalo que eu vejo muito importante é a questão do implante do catéter. E aí você citou uma das possibilidades, que é o implante com o nefrologista, e que é um negócio que eu sei que você tem uma experiência grande. Então, eu queria que você abordasse esses dois pontos, esses dois gargalos. Em relação à seleção do doente, né? Eu acho que assim, a única maneira da gente ter seleção positiva, né, que é a gente selecionar aquele doente com um perfil melhor, que está entendendo realmente que aquilo ali é uma opção terapêutica e não que aquilo ali está sendo a última opção que ele tem, né? Ou seja, aquele doente que é falência de acesso, se ele não fizer DP, ele não tem mais o que fazer, não tem como transplantar, enfim. A gente preparando o doente para entrar em terapia renal substitutiva. Ou aquele doente que chega e que já chega em urgência dialítica, a gente vê que, infelizmente, a gente ainda tem muitos pacientes que começam diálise dessa maneira, colocando para ele, sempre colocando para ele a diálise peritoneal como uma opção, né? E, assim, antes de que ele tenha as complicações da hemodiálise. Eu não acho que o paciente que começou a hemodiálise, dificilmente ele vai migrar para a diálise peritoneal, não. Eu acho que tudo é uma questão de você conversar com o doente, colocar para ele na linguagem dele, quais que vão ser os benefícios daquele método na vida dele. A Reisla está aqui comentando até a questão de DP na urgência, a gente tem essa opção, inclusive, né? E eu acho que é isso. A maneira da gente não selecionar só pacientes negativos, entendendo negativos por não sendo uma opção do doente em conjunto com o médico, é isso, é a gente preparando o doente ou antes, ou na hora que ele precisa da terapia, você apresentando a DP como uma opção viável, enfim, com todos os benefícios que a gente que gosta enxerga no método, né? Em relação ao implante do catéter, hoje a gente estuda os nossos doentes da seguinte maneira. O doente que vai para DP, a gente avalia se ele tem alguma contraindicação para que nós implantemos o catéter,
se ele já teve alguma cirurgia abdominal, se ele é um paciente mais obeso, né, com um abdômen mais complexo da gente abordar. E caso ele não tenha nenhuma contraindicação assim mais clara, nós mesmos, os nefrologistas, no caso eu com o residente, a gente vai para o bloco e aí pela técnica de Seldinger a gente, e utilizando o ultrassom, a gente implanta o catéter, verifica o posicionamento. A enfermeira da diálise peritoneal, que é um outro capítulo à parte dentro da diálise peritoneal, né? Se existe uma estratégia terapêutica onde a equipe multidisciplinar é fundamental, né? Acredito que em todas, mas na diálise peritoneal a equipe multidisciplinar é fundamental e a enfermeira tem um papel que assim inacreditável. Ela vai também com a gente para o bloco e a gente testa o catéter e a gente tem tido uma experiência bem boa, sabe, Neto? Com uma taxa de sucesso do catéter, né? Catéter funcionando bem, assim, bem alto, com complicações maiores. A gente até hoje não teve. E é isso. Quando o paciente a gente vê, pode ter alguma complicação, o paciente já foi submetido a alguma cirurgia, o paciente, enfim. Aí a gente encaminha para a cirurgia de parede lá do serviço, e aí o catéter é posicionado por vídeo, né? Mas assim, hoje a gente tem implantado 60%, 70% dos catéteres. Aí só os pacientes mesmo que têm E a indicação de literatura ser te dá feito pela segurança para isso, né, cirurgia. Gena? A literatura Sim, mostra que sim. o implante pelo nefrologista é tão seguro quanto pelo cirurgião e tem trabalhos mostrando que serviços crescem onde há nefrologistas engajados com o implante do catéter. Eu falo que na Nefroclínicas a gente acaba sendo privilegiado porque, primeiro, vários dos nefrologistas lá sabem como implantar um catéter. Segundo, porque a gente também tem algumas referências na cirurgia que nos facilitam essa abordagem. Então, Ah, com de uma certa certeza. maneira, isso nos deixa numa situação confortável, diferente do que talvez boa parte do Brasil viva. Mas eu falo que é correr atrás, né, Jana? Se você acredita Exatamente, naquilo, vai correr atrás, galga o negócio ali, porque a coisa exatamente. vem, né? É, Nitidamente a coisa aparece. Eu lembrei de um é. dado A aqui, questão do implante, pode a falar. questão do implante era um fator limitante importante no nosso serviço, sabe, Neto? Porque a gente precisa, para fazer o implante, o cirurgião fazer o implante, a gente precisa do risco cirúrgico, a gente precisa, os nossos pacientes são sempre asa mais alto, então muitos dos cirurgiões pediam até, às vezes, vaga de CTI para o doente, então assim, e aí tem que ser com anestesia para fazer por vídeo, os nossos doentes a gente sabe que são de muito alto risco. Então, era um fator limitante importante para o crescimento do serviço, sabe? A partir do momento que a gente batalhou, né, junto à diretoria do hospital e colocamos, não, a gente precisa de uma sala no centro cirúrgico que a gente não precisa nem que tenha um anestesista full time, porque a gente só vai fazer uma sedação leve no doente, só para ele ficar mais confortável com o procedimento, e a gente mesmo vai fazer o procedimento. E isso deslanchou o serviço, porque agiliza todo o processo, né? Uhum. O paciente conhece o método, ele vai lá, conversa com a enfermeira, ele conhece a máquina, ele conhece outros pacientes que fazem, e aí a gente já programa o implante, não precisa de você ficar, não vai dar para esperar, então vai ter que passar um cateter, fazer hemodiálise, e a hora que der, implanta, sabe? Cortou esse caminho todo, e possibilitou o serviço crescer e a gente incluir muito doente. Então, assim, é uma outra coisa que eu acho importante fazer parte da formação dos residentes também, porque, assim, igual a gente tem residente de vários estados, e eles vão carregar isso aí junto com eles para onde eles forem, né? E a gente sabe que a gente está num país continental, que a gente tem vazios assistenciais enormes no país, que tem pacientes que viajam 5, 6 horas para fazer hemodiálise. Você imagina, 5 horas ida, faz 4 horas de terapia, mais 5 horas para voltar, isso 3 vezes por semana, isso é inacreditável. Sendo que se tivesse um serviço com diálise peritoneal mais próximo da residência dele, a vida dele seria outra, né? Sem dúvida. Você comentou a respeito da equipe multidisciplinar e eu queria abrir um parênteses aqui, que hoje nós estamos servidos com a Genesi, que é mais fácil eu sair do time do que ela, de tão importante que é o papel de uma enfermeira na diálise peritoneal. Então, realmente, eu acho que você foi, assim, crucial. Um serviço que não tem uma boa enfermeira e quer crescer em diálise peritoneal
ele não vai crescer se essa enfermeira realmente não estiver engajada, acreditar na modalidade, realmente quiser fazer a coisa acontecer. Porque, logisticamente, às vezes é muito mais fácil colocar um catéter ali no pescoço e simplesmente começar HD, né? É. Gena, você falou em vazio assistencial e me veio aqui na cabeça algo que eu considero um outro problema. Nosso país é um país continental e a gente, às vezes, Belo Horizonte não é problema, São Paulo não é problema, Campinas, Rio, mas e os confins da vida? Se a gente for falar do Oiapoque ao Chuí, será que está todo mundo recebendo e tendo a possibilidade logística de estar recebendo o material da diálise peritoneal com facilidade e tudo mais? Será que, e aí eu ainda vou mais, será que não falta um apoio advindo de entidades políticas superiores que valorizem realmente a possibilidade de um método que já tem dados mostrando, inclusive, que é mais barato, dados brasileiros do Ricardo Cesso, mostrando que é uma terapia mais barata. Uhum. Será que não vale a pena? E tem que ficar muito claro, né? As pessoas falam assim, não, você quer substituir emo por DP? Não, não é isso. É simplesmente, não dá para modalidades que são, no mínimo, comparáveis, você tem uma com 93% e outra com 7%. Né? Então, o que você pensa desse problema real que existe, dessa falta de estímulo associada a esses vazios assistenciais? Então, isso é complicado, né? Isso é muito complicado, porque aí é uma soma de várias coisas que vão contra essa virada aí que a gente sabe que precisa acontecer, né? Eu acho que a gente tem um papel muito grande nisso, no sentido de cobrar isso, sabe, Neto? Como entidade médica, né? Ou a sociedade de nefrologia, enfim. Porque muitas vezes o que a gente vê, o que está sempre em voga e o que está sempre sendo cobrado e é a questão da melhor remuneração da sessão de hemodiálise, por exemplo, né? Enquanto a diálise peritoneal, a discussão sempre fica para um segundo momento e tudo. Sendo que, igual você falou, é um método, no mínimo, comparável e que, na realidade do nosso país, tinha que ser colocado na mesa para ser discutido e tinha que se ter incentivos para que ela fosse difundida como um método, principalmente para essas áreas, para esses vazios assistenciais que a gente sabe que existem. Então, assim, eu acho que tem um papel nosso enquanto profissionais, né, nefrologistas, somos responsáveis por isso, e um papel, lógico, que da parte administrativa, né, do sistema de saúde, que não faz sentido, a gente não faz sentido. O tanto que se gasta, eu não estou falando nem na questão da qualidade de vida do doente, que isso é inquestionável, mas o tanto que se gasta com o transporte para esses doentes, o tanto que é complicado. Né? Você imagina um doente fazer diálise em Manaus e ele mora a, sei lá, tantas horas 3 horas de barco, né? de Manaus. Como é que faz, gente? Não sabe, não tem condição. E a diálise peritoneal, ela é factível e assim não precisa de grandes estruturas para o paciente fazer diálise peritoneal, nem no domicílio e nem num serviço que vai dar o suporte para esse doente, né? Diferente de um serviço de hemodiálise, que você precisa né, de um tratamento de água, tem uma legislação super pesada em cima, e que tem que ter mesmo, né, para ter o controle da qualidade desse serviço. A diálise peritoneal, nesse sentido, se a gente for pensar, ela é bem mais simples de um programa de diálise peritoneal ser desenvolvido, né? Então, falta, eu acho que fomento de todos os lados. Nosso, enquanto profissionais, de difundir o método, de colocar o método, de fazer o método ser conhecido e também dos órgãos responsáveis pela administração pública, né? Que ao ter conhecimento disso, apoiarem, né? E comprarem essa briga aí junto com a gente, né? Show de bola. Ô, Gina, uma coisa que até por volta ali de 2010 a gente escutava muito era que a sobrevida em DP era pior nos pacientes incidentes do que em HD. Depois, por uma série de análises de dados, viu que esses dados estavam muito sujos, seja porque boa parte daqueles pacientes que entravam pela urgência não eram computados, ou por causa de uma seleção
inadequada, qualquer que seja a questão, e de 2014, 2015 para cá, começou a aparecer alguma coisa na literatura até invertendo isso, de que talvez começar por DP seja até uma melhor escolha. Ou seja, você acha que talvez a ordem dos fatores possa alterar o produto? Ou seja, começar pela DP first talvez seja uma melhor posicionamento da diálise peritoneal dentro desse portfólio que nós temos de tratar o doente renal crônico? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. A gente já tem isso documentado e, assim, que a DP First, né? Começar com a diálise peritoneal, você consegue ali nos primeiros 2 a 3 anos uma sobrevida até maior do que na hemodiálise, e que fosse comparável, né? Igual eu falei, escolher o método de terapia substitutiva para o doente é um plano de vida para esse doente, né? Não você bater o martelo num primeiro momento e vai ter que ser aquilo dali para o resto da vida, não. Então, colocar essa opção para o doente logo no começo da vida dele, né, de terapia renal substitutiva, eu acho importantíssimo e eu acho que a gente tem que fazer isso cada vez mais e trazendo a evidência de uma maneira palatável para o doente, que isso é o nosso papel, né? Esse é o nosso papel, e falar com ele, inclusive, nesses termos. Olha, os pacientes que começam em diálise peritoneal, a tendência dele no começo do tratamento é morrer menos do que quem já começa na hemodiálise, por exemplo, né? E isso é nosso papel, isso aí é com a gente Show. mesmo. Pensando em não indicar, eu acho que o não indicar no quadro crônico, a gente já deu uma boa dissecada, e o Alexandre, que trabalha conosco lá também, ele está levantando uma bola aqui. E na lesão renal aguda? Qual que é não só a sua experiência, mas o que você vê como grande gargalo dentro de um CTI aí, que o número de pacientes agudos é muito grande, vários deles precisando de TRS? Eu acho que o grande gargalo é a experiência das equipes mesmo com diálise peritoneal aguda. A minha experiência não é muito grande em diálise peritoneal aguda. Dentro do Brasil, o pessoal que tem mais experiência é o pessoal lá de Botucatu, que faz, e que faz bem feito, que tem resultados excelentes. E a equipe que demanda, né, Neto? Você precisa de uma estrutura para você manter o paciente fazendo DP dentro do CTI, que eu acho que dificulta um pouco. Assim, você não pode contar com a equipe de enfermagem do setor, você tem que contar com a sua equipe de enfermagem, né? E eu acho que isso atrapalha um pouco, sabe? Por exemplo, os meus residentes, eles não vão ter um contato tão grande com a diálise peritoneal de agudo, por exemplo, que eu acho que já é uma falha, né? Que devia conhecer, devia saber como é que faz, quando que indica, e, e é isso. O pessoal lá de Botucatu tem uma experiência muito, muito grande, eles fazem o papel deles, eles publicam, eles incentivam, e eu acho que falta a gente mesmo correr mais atrás, porque é uma opção terapêutica, né? Que tem a indicação, tem pacientes que saem muito bem na IRA tratada com diálise peritoneal. Eu estava conversando num desses congressos da vida com a Daniela Ponce, que é uma das grandes cabeças lá de Botucatu, e ela me falou um negócio que ficou muito marcado para mim. Teve uma época que eu tentei iniciar um programa de DP em agudo aqui, acabou agarrando por logística e tudo mais, mas ela falou assim, ó, mais importante do que indicar DP para o agudo é saber em quem não indicar. Então, se você sabe É, em quem não indicar, normalmente os resultados vão ser bons. Porque o resto não é tão diferente assim. Ok, você muda alguma coisa na prescrição, você vai fazer alto volume, tudo bem. Mas não é esse que é o maior dos gargalos. E eu quero aproveitar isso para te perguntar o seguinte. No crônico, eu vejo muita gente usando contraindicações como gargalos. Né? E assim, desde problemas psíquicos, é a casa que não tem condição, é a dificuldade, sei lá, alguma coisa, tem alguma ostomia, contraindicação para valer. O que você considera como sendo assim, ó, não, isso aqui realmente não dá.
E você tem exemplos no seu dia a dia, na sua prática, de pacientes que aparentemente teriam algum tipo de contraindicação relativa e que acabaram se entrando e se dando bem com DP? Olha, Neto, a contraindicação que a gente fala assim, não, é realmente isso daí não dá, é o paciente que não tem um peritônio viável. Ponto. Por qualquer motivo que seja, né? Ou já tentou e teve falência de peritônio, ou ele tem uma doença com acometimento peritoneal, uma carcinomatose peritoneal, enfim. É o peritônio que é a contraindicação absoluta. A gente tem vários exemplos. Lá no HC a gente tem serviço de nefropediatria, então que tem criança fazendo diálise peritoneal de toda maneira, menino ostomizado, menino que. E assim, não só pediatria, né? Muitos pacientes que a gente via que a contraindicação, não tem uma casa com as condições para poder fazer DP. As condições que uma casa precisa ter para poder fazer diálise peritoneal não é nada surreal, né? A gente às vezes vai lá, faz a visita domiciliar com pequenas adequações, não precisa você quebrar a casa do doente ou ele precisa fazer um cômodo específico para fazer diálise peritoneal, não. A gente tem relatos de experiência de diálise peritoneal realizada em barcos na Amazônia. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que as pessoas, às vezes, usam de contraindicações que seriam, no máximo, relativas, para poder tirar a opção terapêutica de cabeça do doente e da equipe e fazer o que é mais fácil, né? O que é mais cômodo, que é, às vezes, colocar o doente em hemodiálise. Sem parar e pensar na seguinte coisa, qual que vai ser o impacto de um paciente, muitas vezes perder 3 dias, dias inteiros, né, da semana, fazendo um tratamento hemodialítico na vida daquele doente. Pensando que aquele doente, muitas vezes ele trabalha, muitas vezes ele é arrimo de família, muitas vezes, né, é um paciente que está estudando. No nosso caso, a gente tem pediatria, crianças que estão na escola, que vão ter que deixar a escola, porque como é que vai na escola 2 vezes na semana e não vai nas outras 3? Então, assim, é aquela coisa, o que eu costumo usar muito como exemplo é a questão dos estudos em relação a dietas, né? Você gosta bastante, né? Tem um estudo com uma dieta A que mostrou resultados maravilhosos, mas é uma dieta que é muito pouco palatável. E uma dieta B que teve resultados não tão bons quanto a A, mas é uma dieta que é mais palatável e os pacientes aderiram melhor. Qual vai ser a sua escolha para aquele doente, né? Então é isso, você tem que sentar e a decisão compartilhada ela tem que partir de uma visão da realidade daquele doente, não só das contraindicações relativas, de como é que é a casa daquele doente, ó, que nós vamos ter que fazer uma mudança muito grande. Não, mas e a vida daquele doente? Qual que é o método que vai se encaixar melhor na vida daquele doente, que vai ter menor impacto na vida dele? Né? Eu não tenho dúvida que um doente fazer DP, você vai ter um impacto menor na qualidade de vida dele, no sentido de que ele vai conseguir ter uma liberdade maior para dirigir o seu próprio tratamento, fazer os seus horários, e um impacto menor na atividade dele, né? Porque saúde não é só a gente não estar doente, você se sentir produtivo, você conseguir manter a sua vida laboral, você conseguir, né, ter uma vida social adequada, isso é saúde também. E para os nossos doentes que estão em emo, muitas vezes isso se perde, muitas vezes. Então, você vê a nossa taxa de depressão dentre os pacientes que fazem hemodiálise, ela é super alta, né? E eu acho que muitas vezes, porque essas coisas não são pensadas lá no começo do tratamento, né? Não são levadas em consideração, não são colocadas na balança no momento em que elas deveriam ser, na verdade, né? E aí não tem jeito, Neto, assim, nada consegue me convencer de que quem conhece o método, né, sabe que ele funciona, vai ser melhor para a vida do seu doente como um todo, e não vai fazer, não tem condição, né? Não tem condição. Eu E eu acho vou que até assim, além, Gina. Assim, eu concordo com você que a grande contraindicação absoluta é o peritônio. Agora, tem alguns peritônios que a gente acha que não vai funcionar e que mesmo assim funcionam. Então, exatamente. nem
de forma macro, às vezes a gente consegue acertar se dá ou É, se não dá, né? Então, realmente, as contraindicações absolutas são pouquíssimas, elas são raras. A doutora Kátia está perguntando aqui, grandes hérnias incisionais, é possível? sim, corrige a hérnia, se for o caso, se não for uma hérnia tão grande, às vezes hérnias que não são é, tão grandes, né, excessivamente grandes, que você não tem condição de corrigir, elas tendo um tamanho razoável, dá para você fazer o tratamento e o risco de ter um encarceramento ali é menor, inclusive, então não é contraindicação a fazer o tratamento, de jeito nenhum. Exatamente isso. Eu tenho pelo menos dois casos que eu já tive de hérnias grandes que não eram corrigíveis do ponto de vista cirúrgico. A contraindicação vira quase que um aspecto cosmético do paciente, porque às vezes aquela coisa vai crescer. E agora, do ponto de vista de segurança, é exatamente isso que você comentou, né? Acaba que a possibilidade de encarceramento é muito pequena, justamente por isso eles não conseguem corrigir, porque o buraco ali, a hérnia, acaba sendo muito grande. Então, concordo com você também. Tenho dois casos dois cisnes negros aí que mostram que é possível fazer DP com grandes hérnias incisionais. Geraldo, estamos caminhando já para o finalzinho. Eu queria, antes de finalizar propriamente, que você desse um ampassant do que você vê na diálise peritoneal para futuro. Você acha que a tendência é crescimento? Você acha que a gente estagnar? Realmente caminhar para outro tipo de modalidade? Como é que você vê a DP daqui a 5, 10 anos? Ai, né, tem pergunta difícil, hein? Eu acho que assim, eu acho que assim, se a gente for seguir é, o que vem acontecendo ao longo aí da última década, a gente não vai ficar com uma perspectiva tão legal. Mas eu acho que a única maneira da gente mudar essa perspectiva, mudar essa curva aí, é fazer isso que a gente está fazendo. É conversar a respeito, conversar exaustivamente e suprir, por exemplo, às vezes a deficiência que a formação de outro profissional possa ter, da maneira que a gente conseguir, né? Formando bem os nossos residentes em diálise peritoneal para que eles saiam e sejam multiplicadores do conhecimento e colocar essa terapia aí como uma opção real e colocar doentes, né, em diálise peritoneal. E é isso, as pessoas têm que conhecer, as pessoas têm que deixar de enxergar a diálise peritoneal como a irmã feia da hemodiálise, que só vai para diálise peritoneal quem não tem como fazer hemodiálise, né? Que é isso, assim. E não é, na verdade não é, né? O raciocínio tem que ser o inverso disso, né? E eu acho que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui é super importante nesse sentido, né? Que é difundir conhecimento. E é só conhecendo e se sentindo confortável para poder trabalhar com o método é que as pessoas vão começar a prescrever, a indicar e a conversar com os doentes de maneira mais clara a respeito, né? Concordo com você plenamente. Você sabe o quão fã eu sou de educação. Acho que a educação ela move o mundo, a educação bem feita. Você tem aí dentro de casa um grande educador que é Leonardo Paixão, um cara que eu tenho um respeito assim absurdo por ele e um cara com quem eu já aprendi muito a respeito do tema. E eu, assim, eu não vejo outro caminho. E isso não é só para diálise peritoneal, é para crescimento da ciência aplicada à prática clínica. Porque não adianta, volto a reiterar, não adianta manter ciência dentro da universidade, dentro da academia. Ciência é para ser usada no chão de fábrica, é para ser usada ali junto ao paciente, é para conseguir melhores resultados, mais quantidade, mais qualidade de vida. É isso que ele quer. Ele não quer ter os exames bons. Isso tem que ser consequência. Isso não pode ser causa. Enquanto a gente não mudar essa forma de pensar, a tendência é o que a gente olha para o lado e vê em termos de tratamento crônico. A gente fica o tempo inteiro enxugando gelo. Não dá para ser assim, É. né? Então, bom, acho que a gente falou um bocado aí dos gargalos, do porquê que os médicos não indicam DP. Queria te agradecer, assim,
muitíssimo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade e por estar lá conosco na Nefroclínicas. Você é, assim, uma pessoa que agrega muito valor para o nosso trabalho lá. Obrigado e queria que você deixasse uma mensagem aí para a turma de profissionais de saúde que estão aqui, ó, querendo galgar um lugar melhor para junto aos seus pacientes, adquirindo conhecimento. Neto, eu que agradeço, assim, a oportunidade de conversar a respeito. É um tema que eu adoro. E eu acho que é isso, gente. Assim, vamos conhecer, porque não tem jeito de não se apaixonar pela diálise peritoneal. Se você conhecer, se você começar a ter contato e ver o que é possível fazer em termos de melhora de qualidade de vida para o seu doente, não tem como você não indicar, e é isso. Vamos conhecer. E ajudar a gente nessa nossa empreitada aí de divulgar, né, o método, porque eu acho que é nossa obrigação, mais do que a nossa preferência pessoal, o que quer que seja, é nossa obrigação oferecer o que há de melhor para o nosso doente. E a gente tomar a decisão por ele, ou induzir ele a tomar uma decisão, não é fazer o melhor pelo doente, né? E o objetivo, no final das contas, é isso, é o paciente ficar bem. Então, vamos nos preparar para poder oferecer o melhor, realmente o melhor para o nosso doente, né? Show de bola. Turma, muito obrigado aí pela presença. Esse foi mais um Nefrotalks. A gente fica aqui no IGTV no Instagram e depois a gente sobe esse vídeo para o nosso canal do YouTube, da Nefro Academy. A Nefro Academy nasceu para disseminar conhecimento na área de nefrologia. Então, se você tem interesse na área, divulgue esse canal para pessoas, para profissionais de saúde, sejam médicos, enfermeiros, nutricionistas, que podem trazer, que esse canal pode trazer valor para eles. Então, grande abraço. Jana, fica com Deus. Grande abraço para todo Amém. mundo Fica com aí. Deus E também. até semana que vem Beijo. tem mais. Valeu, gente. Um Boa abraço. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Um abraço.